A palavra ser é um assunto muito cobrado em provas de concurso de qualquer banca. Não importa a banca que você tenha, sempre vai haver uma cobrança desse assunto. E claro, sempre surgem dúvidas porque nós temos muitas regras. Basicamente, a palavra ser se organiza em dois grandes grupos, que é a função de pronomes, nós temos pronomes, né? O pronome em vários aspectos, e a função de conjunção, tá? Neste vídeo aqui, eu, professora Giancarla Bombonato, vou te ensinar algumas funções da palavra ser enquanto pronome. Por quê? Entre pronome e conjunção, o que mais causa dúvida, o que mais traz, às vezes, um pouco de receio, é quando a palavra ser cumpre a função de pronome, porque ela pode estar em vários momentos diferentes e classificações diferentes. Trouxe aqui, então, uma questão da banca Sebrasp de múltipla escolha para te mostrar na prática como se cobra a palavra ser. Vai comigo, então, à tela. Olha só. A questão está assim, certo? A banca dá para você aqui, ó, um trecho e pede para que você classifique a palavra ser e te dá opções. Partícula passivadora, o índice, que determina o sujeito, partícula expletiva, parte integrante do verbo e pronome reflexivo. Você perceba que é muita classificação. O que acontece? É tudo muito parecido. Por quê? A palavra ser enquanto pronome, então, quando a palavra ser cumpre a função de pronome, ela sempre vai estar dentro daqueles pronomes os pronomes do caso oblíquo. Então, uma palavra que sempre depende do verbo para existir, ou seja, em todas as funções aqui, ó, que nós temos, em todas elas, você vai ter a mesma estrutura. Como assim? Vai aparecer para você o verbo mais a palavra ser, ou o contrário também, pode aparecer a palavra ser antes do verbo. Por isso que nós temos muitas dúvidas. Porque visualmente sempre aparece da mesma forma. O verbo, a palavra ser, ou ser, a palavra ser e o verbo. Então, por quê? Porque a palavra ser, enquanto pronome, sempre depende do verbo para existir. Por isso que surgem, como eu falei, as dúvidas. Mas antes de eu resolver a questão, eu vou te dar aqui algumas dicas. Como é que eu sei identificar cada uma dessas situações aqui? Então, vamos sumir aqui a tela. Olha só. Primeiro aqui, a letra A nos traz a função de partícula passivadora. Primeiro ponto, quando eu tenho partícula passivadora, quer dizer que eu sempre vou ter ali uma voz passiva sintética, certo? Como é que eu sei identificar uma voz passiva sintética? Você tem que ir ao verbo. É o verbo que vai te ajudar a entender isso daqui. Então, é o seguinte, a voz passiva sintética, a voz passiva de uma forma geral, não só a sintética, certo? Tanto a sintética quanto a analítica, qualquer uma das duas aqui, só vai aparecer se eu tiver um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Olha o que há em comum entre os dois verbos. Os dois possuem objeto direto. Isto mesmo. E o que isso tem a ver? É o seguinte, para que eu tenha a voz passiva, ela vai vir da voz ativa. Eu tenho a voz ativa e da voz ativa eu tenho a voz passiva. Como funciona essa transposição de voz? É assim, ó. Eu tenho aqui a voz ativa e nós vamos fazer a transposição para a voz passiva. Regra geral aqui, isso você tem que saber de cor. Objeto direto vira sujeito, que é sujeito paciente. Ou seja, na transposição de voz da ativa para a passiva, sempre o objeto direto vira sujeito. Por isso que só vai acontecer a voz passiva se eu tiver um verbo transitivo direto ou um verbo que seja bitransitivo. Por quê? Porque eles têm um objeto direto que na transposição de voz se torna sujeito. Vamos agora fazer o seguinte. Coloquei aqui dois exemplos, mas eu vou fazer assim agora. Eu vou simplesmente esconder aqui a palavra ser, vamos escondê-la aqui, ó. Eu vou esconder aqui a palavra ser. Faça de conta que ela não está aqui.
certo? Então, lendo a frase, entregou todo o trabalho a tempo, certo? Quem entrega, entrega alguma coisa. Entregou o quê? Todo o trabalho. Sem a palavra ser, fica muito claro que você tem aqui um objeto direto, não é isso? Perfeito. Agora é assim, se eu acrescentar a palavra ser, o objeto direto vira sujeito, sempre assim. Então, aqui nós temos a palavra ser enquanto partícula passivadora. Continuando, a mesma coisa aqui, ó. Informaram o quê? Os preços, objeto direto. A quem? Aos clientes, objeto indireto. Agora, se eu acrescentar a palavra ser, o objeto direto vira sujeito paciente. Então, aqui você tem a voz passiva, nesse caso, partícula passivadora. Agora, aqui, índice de indeterminação do sujeito. Também aqui você precisa saber do verbo. E aqui nós temos 3 verbos que estão contemplados nessa regrinha. É o verbo transitivo indireto, o verbo de ligação ou um verbo intransitivo. Então, você vai ter esses 3 verbos com a palavra ser. Veja só, agora, da mesma forma, eu vou pegar aqui e esconder a palavra ser. Vou esconder aqui a palavra ser. Então, vamos lá. Precisa de voluntários. Precisa de quê? Precisa de voluntários, verbo transitivo indireto, objeto indireto, tá? Não está feliz sempre. Então, vamos lá. Está é um verbo de ligação, feliz é um predicativo do sujeito. Chegou ao local de prova. Chegou, quem chega, chega, certo? Aqui eu tenho um verbo intransitivo e ao local de prova é o meu adjunto adverbial de lugar, certo? Agora, neste caso, olha que interessante. Tanto aqui, ó, marque lá, tanto na partícula passivadora quanto no índice, a palavra ser não faz parte do verbo. Ela é acrescentada justamente ou para formar a voz passiva ou para formar um índice que determina o sujeito. Então, ela existe para isso. Então, na frase agora aqui, ó, precisa-se de voluntários. Quando eu acrescento a palavra ser, a única coisa que vai acontecer é o seguinte, eu só vou agora saber que eu tenho nessas 3 situações aqui, ó, um sujeito que ele é indeterminado, só isso. Então, quando eu acrescento a palavra ser a um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo ou um verbo de ligação, você não muda nada em relação ao objeto ou predicativo. Simplesmente você indetermina o sujeito e só. Já quando é partícula passivadora, o objeto direto vira sujeito. Muito bem. Aí temos a partícula expletiva. A partícula expletiva é uma palavra dispensável gramaticalmente. Então, ela não é importante para a gramática. Para que ela serve? Ela dá ênfase. Apenas isso. Destaque. Veja só. Foi-se embora com muita raiva. Posso tirar? Foi embora com muita raiva. Tranquilo. Morreu-se de rir com a piada. Morreu de rir com a piada. Então, veja, ela é dispensável. Tanto faz se elas estiveram ou não aqui na frase, certo? Agora, parte integrante do verbo. Aqui, ó, o verbo precisa do pronome para haver a conjugação. Precisa, não é uma opção aqui não. Então, veja só. Lembrou-se de que estava atrasado. O verbo lembrar é um exemplo legal. O lembrar e o esquecer. Porque é o seguinte, ó. Ou você se lembra de algo, ou você lembra algo. Então, o verbo lembrar, ele é assim, ó. Ou você lembrou-se de algo, ou lembrou algo. Neste caso aqui no lembrou, eu tenho apenas um verbo transitivo direto. Isso daqui é um objeto direto. Só isso. No lembrou-se de que, eu tenho assim, ó. Deixa eu até marcar aqui, tirar um pouquinho aqui para explicar melhor. O que vai acontecer? Lembrou-se, esse se não exerce nenhuma função sintática, ele é apenas parte integrante do verbo. De que estava é um objeto indireto
Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Ele se referiu ao projeto. Quem se refere a algo. Então, eu não posso falar assim, ó, ele referiu ao projeto, não dá. O verbo precisa do pronome e da preposição. Então, isso daqui é apenas uma parte integrante do verbo. Ao projeto é meu objeto indireto. E o reflexivo é quando o sujeito faz e recebe a ação nele mesmo ao mesmo tempo, tá? Então, veja, ela penteou. Penteou quem? A si mesma, ó. Ela se penteou. Ela penteou a si mesma. E aqui temos a noção de reciprocidade, que é quando você tem uma troca, ó. Eles se cumprimentaram. Então, um cumprimentou o outro ao mesmo tempo. Os dois se abraçaram. Os dois se beijaram. Então, existe uma troca. Na reciprocidade, sempre existe uma troca, tá? Por isso que esse se aqui é um pronome recíproco. Agora, sabendo disso, vamos ao nosso enunciado principal? A frase de referência aqui, ó. Resumindo-se a descrições. O verbo resumir é parecido com o verbo lembrar em relação à estrutura, que eu posso ter assim, ó. Ou você resume algo aqui, ou alguma coisa, resume-se a algo. Então, veja que são sentidos diferentes, ó. Sentidos diferentes. Por exemplo, tá, ó. Eu resumi o trabalho. Agora, sua atitude resume-se a ficar calado. Então, veja que resumir-se-á você vai delimitar, ó. Sua atitude resume-se a isso. Você está delimitando algo. E o resumir algo é fazer o quê? Um resumo mesmo, uma síntese. Então, veja que quando o verbo é verbo transitivo direto, ele tem um sentido. Aqui ele é um verbo transitivo indireto. Opa, resume-se, né? Resume-se a algo, tá? É um verbo transitivo direto. Isso aqui é somente uma parte integrante do verbo. E o que vem na sequência é o meu objeto indireto. Então, ele tem a mesma estrutura do verbo esquecer, lembrar, ó. Lembrar, lembrar-se de. Esquecer, esquecer-se de. Resumir, daí resumir-se-á. Então, nós temos verbos parecidos. Aí, chegamos, então, agora à nossa estrutura. Resumindo-se a descrições. Eu posso falar resumindo a descrições? Não dá, tá? Posso falar assim, resumindo-se descrições, tirar a preposição? Também não. Então, os dois elementos são obrigatórios. É resumindo-se a algo. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, essa palavra ser uma parte integrante do verbo, e a partir daqui eu tenho o meu objeto indireto. Então, a resposta é parte integrante do verbo. Veja que a palavra ser, então, ela exige você uma atenção especial, tem que saber as regras. Por quê? Porque visualmente é a mesma coisa. Você tem o verbo mais a palavra ser. Cada situação, cada contexto de uso determina a classificação da palavra ser.